Boa tarde, nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, então sejam bem-vindos, estudantes, professores, que estão ainda, alguns alunos em casa, mas a maioria já na escola. Então, se estiverem acompanhando com o professor, é só falar o nome de vocês aqui, fazerem a prática, depois enviar fotos. Eu estou, né, para essa aula hoje, que tem prática, com a professora Juliana. Isso aí, galerinha. Então, ó, já tem prática, então já vai pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual é a bagunça que nós vamos aprontar? Se preparem. Então. Arrasta o sofá, arrasta as carteiras. Não é bagunça, não. Nunca, jamais. Não, é uma aula bem gostosa. Vamos aí arrastar as cadeiras, o espaço, porque nós vamos nos movimentar bastante. A nossa aula de hoje, ela tem como título Ginástica de Condicionamento Físico. Vocês do nono ano já viram aí nos anos anteriores, já ouviram falar sobre vários tipos de ginástica. É comum a gente falar, né, ginástica, Sim, ginástica, mas que tipo de ginástica? Como que é essa ginástica? Então, a de hoje, especificamente, a gente vem com ginástica de condicionamento físico. Temos o objetivo para a aula. E aí, olha, Juliana, é movimento puro. Olha lá. Opa, vambora, vambora. Então, a aula de hoje é experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos. A ginástica de condicionamento físico. O objeto de conhecimento é ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Unidade temática ginástica. Então, como nós temos esse objeto aí com os dois tipos, hoje a gente faz um, semana que vem a gente faz o outro. Oh, assim é bom, né? Que a gente não precisa fazer correndo, mas, Mari, estamos abandonadas. Por quê? Fala aí pra mim. Ninguém. Como assim ninguém? Deu boa tarde. Oi? É. Então eu vou voltar. Muito boa tarde, nono ano. Então vamos seguindo, eu quero boa tarde de vocês ali. Como está a proposta ali no slide, a gente vem aí nono ano com essa habilidade, né? No finalzinho eu mostro qual é, mas a proposta do objetivo é realmente experimentar. Tratamos então de ginástica de condicionamento físico, vamos falar sobre a definição dela hoje. Então hoje ficaremos com a questão específica desse tipo de ginástica, tá bom? E não percam a aula da semana que vem. Não percam a aula da semana que vem, é isso. Aí, só que antes temos aquela problematização. Aquela pergunta que a gente sempre faz para que vocês respondam aí até o final da aula ou entrem num debate gostoso, reflitam sobre o assunto. E a pergunta de hoje é: durante os anos anteriores, em seu percurso escolar, você teve a oportunidade de estudar sobre os variados tipos de ginástica? Quer dizer, na verdade, aí é uma afirmativa, e eu já ia perguntar para eles. Você consegue hoje, no nono ano, refletir sobre as práticas e suas sensações, levando em consideração que ano passado, lá no oitavo, quem estava aqui com a gente, nós fizemos sim alguns tipos de ginásticas. Juliana, você lembra das nossas primeiras aulas que a gente falava muito nessa questão das sensações, deles fazerem para realmente identificarem depois qual ginástica caiu melhor, qual eles gostavam mais. Eu lembro disso. Fizemos isso com as danças, fizemos isso com a ginástica. Então, nesse seu percurso, vamos pensar que você está no nono ano, então você já teve aula aí há uns bons anos. Durante esse período, você experimentou vários tipos de ginástica? Consegue hoje lembrar dessas práticas e as sensações que elas provocam? Porque quando eu pratico uma ginástica, eu tenho algumas sensações. Pode não ser a mesma que tem a professora Juliana, embora as ginásticas elas tenham um objetivo aí. Exatamente, aí nós pedimos, tá aqui o professor Guilherme, professor Alfredo, professora Luciene, professor Leonardo de Geografia, professora Maria... Professor faz tempo que não entra aqui, professor. É verdade, professora Maria Aparecida e professor Fernando. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito mesmo. Então, vamos começar assim, uma pergunta simples, que ela é simples, mas ela tem um contexto muito grandioso. Né? Então, a gente vai ter essa questão por forma de enquete. Juliana, eu faço a pergunta, aí eu vou dar um sinal, a produtora vai soltar e eles vão responder por enquete para mim, com duas alternativas. É muito simples, mas ela tem uma reflexão por trás. Então, acompanhe comigo aí no slide. A pergunta é:
Homens e mulheres podem praticar qualquer tipo de ginástica? Se você achar que é não, você precisa apertar o A. Se você achar que é sim, você precisa apertar o B. Então agora eu vou pedir para a produção soltar já. E aí, Juliana, o que o 9º ano pensa sobre isso? Vamos ver, vai aparecer a resposta. Mara, 88% disse que sim. Diz que sim. E 12 não. 12 não. Então, assim, olha lá. Opa! Essa daí, eu já ia pular para 2. Então, a gente pensa assim, quando a gente lida na escola e fala de ensinar a ginástica, deixar que vocês experimentem, a gente está pensando numa ginástica para todos, não é? Aí, por exemplo, você fala assim, professora, mas a senhora está falando de ginástica num contexto geral. A ginástica artística, por exemplo, tem aparelhos que só são executados por homens. E aí tem as especificidades delas. Exatamente. Mas nesse contexto de escola, quando o professor for abordar a ginástica com vocês, existe isso? Essa ginástica é de homem, essa ginástica é de mulher? Não. Então, essa resposta abrangente aí, ela veio coerente. Sim. Né? A gente fala aqui da ginástica para todo mundo. Então, o experimentar. Então, eu estou dando a ginástica, por exemplo, rítmica. Vamos todos experimentar sem execução dos aparelhos, dos movimentos. Por que não? Exatamente, até porque no Brasil não é tradicional, mas existe no Japão a tradição de ter a ginástica rítmica masculina, com os aparelhos dele, com as coisas dele. Então são situações que diferenciam, mas que não deixam com que a gente vivencie. E a preocupação quando a gente escolhe esse tipo de pergunta é para que vocês vejam que no contexto escolar não existe isso, não tem essa separação, né? Então a gente vai dar uma ginástica agora só para um grupo de pessoas, não. A prática a gente vai fazer a experimentação, nós vamos adequar, né, as atividades propostas para que todos, sem exceção, possam participar. Bacana. E a gente vem com a segunda, por isso que eu falei que era simples, mas tem uma reflexão por trás aí. Enquete 2, a gente vem com a seguinte pergunta, que agora a gente vai entrando na definição, né, do que a gente quer propor aí para a aula. Eu digo que preconiza a prática de exercícios físicos para a manutenção da boa forma e o desempenho das funções orgânicas. Aí eu tô falando, Juliana, da letra A, ginástica de condicionamento físico, ou eu tô falando da letra B, ginástica de conscientização corporal? Pode soltar. E essa música, eu tava aqui, ó, batidinha boa, não? Batidinha boa. Mara, Oi. 40% ginástica de conscientização corporal. E 60% de condicionamento físico. Então foi quase meio a meio. É meio a meio. Então vamos lá, vamos fazer aí uma retomada de algo que eles também já viram no 8º ano, acompanhem comigo no slide. Quando eu falo que essa prática de exercício, ela preconiza, né? Ela vem para a manutenção da boa forma, o desempenho das funções orgânicas, a gente
gente sim pode até pensar na questão da ginástica de conscientização corporal, mas ela tem uma outra conceituação também, que é naquela questão de trabalhar corpo, mente, tem todo outras características que levam ela somente aí para esse lado. E a ginástica de condicionamento físico, a gente vem falando dessas funções orgânicas, a gente fala das capacidades físicas trabalhadas, não é? A gente fala no trabalho respiratório também, assim como na de conscientização corporal, mas é muito legal eles não terem esse receio do arriscar e responder a gente, né? Mas vamos lá. Então, para não ficar mais dúvida aí, a gente vem conceituando a ginástica de condicionamento físico. Eu quero que vocês prestem atenção comigo no slide, porque já já tem ginástica aqui. A ginástica de condicionamento físico, características e objetivos da sua prática. Ela preconiza a prática de exercícios físicos para a manutenção de boa forma e o desempenho das funções orgânicas. Essa foi o conceito, inclusive, da questão anterior. Ela, por meio de uma prática regular, faz com que o indivíduo, daí ele, poderá alcançar um aprimoramento das capacidades físicas, tais como a força, a resistência, a flexibilidade, a agilidade, a velocidade, o equilíbrio e a coordenação motora, além da melhoria das capacidades cardiorrespiratórias. E aí, Juliana, a gente vinha falando, nos anos iniciais a gente quase nem cita a palavra capacidades físicas, mas tem sim. No sexto, no sétimo e no oitavo, a gente foca apenas as 5 capacidades físicas. Mas olhem comigo no slide. Hoje apareceu equilíbrio, coordenação motora. Então a gente... Lembra quando a gente sempre avisa eles? Sim. Que a gente vai iniciar com as 5, mas que as outras vão aparecendo aí durante o processo de ensino de vocês? É isso. Então, hoje a gente vem falando, assim, a questão da coordenação motora. Então, nós reunimos, né, vários movimentos em concordância aí. Pronto. A gente tem um agrupamento, a gente passa a ter a coordenação. Não é só... quando a gente fala coordenação motora, principalmente na infância, é conseguir pegar, conseguir... Mas pensem que vai a coordenação motora de juntar movimentos, juntar particularidades e se destacar bem durante o exercício. Equilíbrio. A gente treina o equilíbrio lá nos anos iniciais e vocês vieram com esse treinamento ao longo dos anos sem às vezes saber que você estava fazendo equilíbrio. Estava implícito, mas vai carregar agora com vocês até a 3ª série do ensino médio. E aí no ensino médio, vocês vão ver que vocês vão vir falar das outras capacidades. Eu lembro que são uma das primeiras aulas ali do ensino médio, né? Mara. E vai ser bem bacana, porque já estamos no 4º bimestre, 9º ano. Então vocês vão lembrar dessa aula de hoje aí. Eles já estão falando adeus, ensino fundamental. Será? Eu sou do ensino médio. Ai, que aperto que dá, né? Mas vamos lá. Então, a gente pensa em benefícios. Esses são os benefícios de uma prática de condicionamento físico, né? Trabalhar bastante as capacidades físicas, desenvolver outras capacidades, as habilidades para que elas se juntem aí. E aí você tem o desenvolvimento dessas capacidades. Essa questão do cardiovascular, porque na ginástica de condicionamento físico nós temos exercícios que trabalham o coração juntamente à questão respiratória. Então é onde a gente vai melhorando a nossa resistência, que também é uma capacidade. Né? Então eu não estou trabalhando ela isolada, né? Nessa ginástica de condicionamento físico. Tem cada tipo aí um exercício com seu objetivo, mas quando a gente fala condicionamento físico, a gente pensa realmente em condicionar o físico na questão muscular, na questão cardiorrespiratória e assim por diante. Exatamente. Ficou fácil, não ficou, aí, Juliana? assim, vão vendo que tudo faz sentido. Agora tudo ficou claro. Tudo ficou claro? Deixa eles acompanharem aí o slide, então eu já vou preparando aqui o nosso cenário. E a gente vem com a ginástica de condicionamento físico com alguns exemplos dessa ginástica. O CrossFit é uma ginástica que tá bem, todo mundo vem falando aí. Vocês já viram que usa muito
as questões de movimentos do nosso dia a dia, e aí tem pneus ali, como... não tem aparelhos da ginástica. Aparelhos diferenciados, vamos falar assim, improvisados. A corda, que tem a questão do trabalho de força. Então, se a gente procurar... O banquinho, exatamente. São exercícios realizados que também tem essa questão da resistência, da força, mas que não é sentando ali no aparelho da academia, como muitas pessoas procuram. Exato. Né? Então a gente tem aí como exemplo o CrossFit, o HIIT, né? O treinamento funcional, entre outros. Então pensa aí nesse trabalho de resistência muito puxado. Então são vários tipos de ginástica. Entram aí as danças. E é bacana pensar que eu posso encontrar aquela que eu mais gosto e de acordo com o meu objetivo. Com o meu objetivo. Então isso é bacana. Então a gente tem um leque aí de opções. Experimente. Essa eu não gostei, essa eu gostei mais. Mas o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Tem pessoas que gostam de dança e falam assim, não, eu não quero fazer outra atividade, eu quero a dança. Claro que nós precisamos aí pensar no corpo como um todo. Eu tenho que pensar no meu trabalho muscular, assim como no meu cardiorrespiratório também, trabalho na minha resistência. Mas fazer atividade quando você encontra o prazer, vai fazer você seguir. Aí você não quer desistir, você vai manter aquilo de forma sistemática, você vai fazer questão de não faltar, o seu corpo acaba falando assim, vai minha filha, vai que eu tô com saudade do exercício. Foi isso que aconteceu na pandemia, né? Quando entramos naquele momento de que a gente não podia sair para lugar nenhum e aí surgiram as ginásticas ali, mais ainda pela internet, um ajudando o outro, procurando algo para se movimentar naquele espaço que nós tínhamos, né? Então pessoas colocavam dança, pessoas procuravam aulas, usando materiais para condicionamento físico que a gente tem em casa, e nós usamos muito isso. Então, garrafa com água, saco de açúcar. Eu lembro que no ensino médio você também usou, trouxe, né? Saco de açúcar, saco de arroz, a gente fazia lá algumas coisas. Mas é bacana também falar que a gente não precisa ir para uma academia necessariamente, né, Mara? Exatamente. A gente pode ali fazer num parque. São opções, não é? Existem as academias ao ar livre. Então, o que não faltam são chances aí para que você entre e pratique o exercício físico. Então, assim, basta a gente conhecer para ter um leque de opções e, de repente, escolher as que você mais se identifica. Claro, se perguntarem para mim, se for uma aula de dança, você prefere A ou a B? Por eu já ter experimentado algumas, eu vou conseguir decidir. Não, eu vou nesse horário porque ele se encaixa no meu e eu gosto mais desse tipo de dança. Tem pessoas, Mara, que não gostam de fazer atividade física dentro de academia, que acham que estão presos, né? Que gostam de ao ar livre, gostam de correr, gostam de andar de bicicleta. E aí não quer fazer a bicicleta ali na academia, mas faz ela ao ar livre. Isso é bacana, isso é bacana. Por isso que a gente fala, a atividade física é para todos. Então você pode adaptar e para todos a gente diz assim, dessa maneira mesmo, porque nós temos pessoas até que têm algumas deficiências e que praticam. Sim. Então, sim, para todos, exatamente. Nisso. A gente começa lá com a ginástica geral, que é para todos, e a gente sabe que depois elas são específicas, mas a gente quer que você aí na escola experimente conhecer um grande número. Juliana, hoje a gente vai de música. Música? Música. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. A gente vai começar, assim, vamos soltar um pouquinho aqui. A música, ela é puxada, mas a gente vai começar aqui, ó. Só soltando, certo? Precisamos de uma coisa. O quê? Pessoal, levanta. Levanta. Inspirou. Solta. Vocês estão vendo que eu já tô assim, eu e a professora já no movimento? Não foi aquele alongamento paradinho, não, Ju? Já tá dinâmico. E a música? Hoje elogiaram a música. Quem escolheu essa música? Eu, aqui, ó. Só aqui, ó. A gente vai começar fraquinho, ok? Já vai puxar? Você ia puxar? Então vamos fazer. Aí eu fui, desculpa aí. Estamos certinha, Juliana? Será que a gente chega um pouquinho mais pra frente pra eu colar. Será que a gente combina aí? Aí. Quando a gente olha, a gente se perde, né? Levanta do sofá, galera, levanta da cadeira. Acha um espacinho. E ó, por enquanto é só juntar aqui, hein? E depois? Só aqui atrás, ó, Ju. Boa. Boa?
Toca o calcanhar lá no bumbum. Tá tranquilo. A gente vai pensando na questão da respiração, ok? Vai no seu limite. Tudo bem? Vamos aquecendo? E a gente vai vir, ó. Continuem com a professora Ju e acompanhem aqui, ó. E agora a Ju vem comigo, ok? Vambora. Soquinho no pé, ó. Aê! É verdade que amanhã no ensino médio tem ginástica? Opa! Primeira série do ensino médio tem. Vamos finalizar hoje e começar amanhã, Mara. Aham. De soquinho aqui no pé, a gente vai pra cotovelo e joelho, ok? Subindo mais. Aumentando a intensidade. Respira aí, gente. Não prende não. Fica assim, ó. Fica roxinho. Juliana, só aqui no pezinho de novo, ó. A música pediu, tá vendo? O DJ vai colocar de novo. E a gente vai entrar no ritmo dela. Eu vou pra frente. E agora a gente vai 2 pra lateral, ó. E volta, ok? Pode cruzar, né, Ju? Pode. E quer braço pra frente? Fica bonito isso, hein? Sobe o calcanhar no bumbum. Eu agora vou pra trás e a professora Juliana vai pra frente. Ó. Mais um pouquinho aqui. Ha! Eu gosto. A última. E o que será que a gente vai fazer? Isso, lá na frente, ó, só o calcanhar. Tá vendo? Só o calcanhar. Eu tô muito pra frente, Mara. Aí, ó. O braço sobe e desce, ó. Eu não vou olhar, senão a gente se perde lá na câmera. E agora, a abertura do quadril. Ai, o que somos nós sem o agachamento? Presta atenção, joelho atrás do meu pé. Eu não posso chegar pra frente. Assim tá errado. Como se eu fosse sentar numa cadeirinha. E sorrindo, eu sempre falo isso, hein? Nada de assim. Não, sorria. Mara, surpresa, fica! Fica! É bom, hein? É bom, é bom, é bom. Vem pra frente! Eu troquei a perna. Vou pegar aqui com você. Esquerda. É isso aí, gente. É só entrar com a gente. Beleza? Beleza. Na frente, a gente vai subir o joelho, ó. E se você quiser, pode ir mais além, se não se mantém. Vem, DJ, com a gente. Beleza? Ha. Só mais uma. E aí eu acho que dá pra gente trocar a perna, né? Vai ter que trocar, né? E depois a gente volta calma com eles, hein? Tá bom. Eu tô com medo de... Não, acho que não, né? É? Aê, galera, respira. Respira. Olha lá no alto. Ah, é bom demais, hein? Joga lá na frente o tronco, para na metade. Relaxa. Ui. Relaxa, mas eu não consigo ficar parada. Relaxa. Vai subindo devagarinho, desenrolando as costas. Descabeladas estou. A gente volta aqui. Volta, Mara. Vamos voltar. E enquanto a gente vai aqui voltando a calma, eu vou pôr habilidade pra eles, Juliana. Não para de uma vez, não. Vem com a gente. Vai girando o ombrinho. F09, F07. Tira um print. Gira o ombro pra frente. Pode voltar com a gente. Pode avaliar, né, Juliana, a aula? Pode avaliar a aula.
É uma delícia isso. Braço. Você gosta? Eu acho que eu fiz arte lá na TV. Você fez arte? Eu fiz. Só o braço. Libera o ombro, hein? Não coloca assim, ó. Fala sério, até quem tá com sono desperta. Acorda na hora. Coloca. Você já tomaram? Foi? Troquei. Cabeça. Joga esse braço lá pra baixo. Troquei. Terminamos aquecidos, hein? Ah, coração bateu bastante aí, é isso mesmo. Aceleramos aí seu coração, aumentamos sua frequência cardíaca. Depois de 3 aulas teóricas, né? Foi bacana. Foi bacana sair do sofá, sair da cadeira. E quinta-feira tem mais ginástica aqui pra vocês. E quem quiser, amanhã, primeira série de ensino médio, mais dancinha, mais ginástica. Tem ginástica amanhã? Vamos lá. Tchau, gente.